Jane, qual a preocupação em Gravataí com o futuro de investimentos da General Motors na cidade? Olha, o prefeito Luiz Afalon está perdendo sono, como ele diz, e acho que mais autoridades e mais pessoas precisam olhar para este assunto. É uma discussão que já vem de algum tempo, é uma discussão nacional, não é só a GM, tá? Tem mais montadoras que a Volkswagen, a Hyundai e a Toyota. Por quê? Elas se uniram para que não seja prorrogado mais uma vez o incentivo fiscal para montadoras instaladas no Nordeste e no Centro-Oeste. Falo montadoras, mas na verdade a empresa que mais se beneficia desse incentivo fiscal é a Stellantis, né, que é o grupo que é dono das marcas Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, que tem uma fábrica em Goiânia, em Pernambuco. E esse incentivo, ele soma cerca de 5 bilhões de reais ao ano. É um crédito presumido de imposto de produtos industrializados. A situação ficou ainda mais complicada quando o Grupo Stellantis conseguiu no Superior Tribunal de Justiça uma decisão que autorizou o grupo a usar esse crédito também em outras fábricas que ele tem, porque é um montante muito grande. E o grupo nem conseguiu usar todo esse crédito. Então, ele conseguiu estender esse benefício para suas fábricas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não estão nas regiões que seriam beneficiadas inicialmente quando foi criado o incentivo, porque era para desenvolver regiões, né, consideradas mais pobres. E isso tem provocado uma concorrência que essas outras montadoras consideram desleal. Essa prorrogação, tá? O incentivo está para terminar em 2024. Essa prorrogação até 2032, essa prorrogação ela tentou ser incluída dentro da reforma tributária na Câmara dos Deputados. De última hora, e por pouco, eles conseguiram derrubar isso para que entrasse no texto da reforma na Câmara. Só que agora já foi apresentada uma emenda para que essa prorrogação entre no Senado, na reforma tributária no Senado. Enfim, aí as empresas estão reclamando dessa concorrência desleal. O cálculo é de que chegue numa possibilidade de vender o veículo 20% mais barato para o consumidor final, devido a esse incentivo de crédito presumido. E eu procurei a General Motors, claro, né, porque a gente tem esse olhar local, para saber qual é o impacto disso, dessa discussão, que é nacional, qual é o impacto disso aqui no Rio Grande do Sul. E consegui conversar com o vice-presidente de Políticas Públicas e Comunicações, Fábio Rua, da GM, e questionei qual era o risco para o Rio Grande do Sul se por acaso esse incentivo for prorrogado. E ele disse que sairia do radar para receber novos investimentos. Por quê? Porque a GM consideraria o mercado brasileiro não competitivo. O que isso significa? Tá? Eu perguntei se iria prejudicar a operação atual que tem ali. Ele disse que não, que isso não dá para dizer, mas que sim, investimentos futuros seriam prejudicados. O que isso significa? Pensem comigo, a General Motors tem um plano de eletrificar a sua frota até 2030, ou seja, produzir só carros elétricos. Hoje, os veículos produzidos aqui em Gravataí são a combustão. Se a GM não fizer investimentos aqui em Gravataí e o seu projeto for eletrificar a produção mundial nesse período, a unidade de Gravataí vai minguar sem novos investimentos. Então, eu consegui essa confirmação, que a GM não faria, provavelmente, mais investimentos aqui no Brasil, se por acaso este incentivo for prorrogado. Essa é uma discussão aí que envolve outras montadoras que têm unidades em outros estados. Essas montadoras, no entanto, elas dizem que elas não querem acabar com todo e qualquer incentivo. Por quê? Porque a BYD, a empresa chinesa, essa montadora gigante chinesa, quer assumir, né, o polo que era da Ford em Camaçari, na Bahia. Já está tudo acertado, né? Eles estão negociando ainda com o governo do estado, porque o governo do estado, Rosane, ele recomprou o polo, né, da Ford. E a BYD quer dar os incentivos que tinham sido dados pelo governo para a Ford. Então, as montadoras estão apoiando uma outra emenda à reforma tributária que garante o incentivo, sim, para a BYD, com a garantia de que ela vai investir em inovação, em carros elétricos, que são considerados o futuro da mobilidade, e mais, que este incentivo seja temporário. O que as montadoras, incluindo a GM, considera que não tem sentido prorrogar este incentivo tão grande, do qual a Stellantis Fiat, né, mais se beneficia, sendo que o investimento que a empresa fez já foi, inclusive, amortizado.
E são diversos dados que essas montadoras estão apresentando para essa não prorrogação. Inclusive, que o incentivo ele retira muito dinheiro de repasse dos fundos para municípios e estados. Aqui no Rio Grande do Sul, eles calculam que entre 2021 e 2025 seria retirado 134 milhões de reais, apontando que o não pagamento desses tributos pelo Grupo Stellantis tem esse impacto também em outros estados, não só lá no Nordeste.